Olá, pessoal. Meu nome é Renata Vincoleto. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto que não é tão técnico, mas que também não deixa de ser muito importante. É, eu já passei por isso várias vezes na minha carreira. É como ajudar o pessoal de RH a contratar o pessoal de segurança, procurar as pessoas certas. Só para vocês terem um pouquinho de ideia de que eu, do que eu sou, que eu tenho feito, etc., por onde eu tenho passado. Eu tenho já pelo menos uns ou mais de 20 anos. Isso é ruim. Já dá de cara minha idade, né? Não é muito bom. Bom, mas é isso. Mais de 20 anos trabalhando em empresas no Brasil, no exterior, empresas pequenas, empresas grandes, sem fins lucrativos, e com empresas, com times pequenos, times grandes, todas as áreas, sempre dentro da área de segurança ou dentro da área de infraestrutura e redes, né? Então eu já passei por várias situações de ter que contratar pessoal, desde empresas pequenas, startups, até empresas grandes. E eu espero que eu possa ajudar em alguma coisa com o que eu estou passando aqui para vocês. Essa é uma apresentação que eu fiz também internamente na minha empresa para o pessoal de RH. Então, eu imagino que possa ajudar. E não só o pessoal de RH, mas também quem está começando na área de segurança, né? Acabou de chegar e não sabe ainda qual a rota, qual o caminho que vai seguir, o que ele quer ser, o que ele quer fazer. Eu espero que isso ajude um pouquinho vocês, tá? Então, vamos lá. Eu tenho que contratar um caçador de ameaças. E agora? É, eu não sei qual é muito, se é um termo muito usado isso no Brasil. Aqui, na Inglaterra, a gente diz threat hunter. Então, mas mesmo assim, o pessoal de RH fala: que é isso? O que é essa pessoa? Onde que eu vou encontrar isso? Quais são as características, etc. Né? E para a gente começar, eu gostaria de lembrar o desafio que a gente tem dentro da área de segurança hoje. O desafio é não termos profissionais. Não tem gente no mercado. A gente está assim brigando pelos poucos funcionários, pelo pouco pessoal capacitado que tem por aí. Então, como a gente pode maximizar essa possibilidade de conseguir o melhor profissional para a nossa empresa? Porque realmente a gente precisa desses profissionais. Se vocês estão vendo aí na tela dizendo que esse relatório da Cybersecurity Ventures, ele mostra aí que pelo menos 3,5 milhões de empregos não estarão preenchidos até o final desse ano na área de segurança. Ou seja, é muita vaga. E ou para aquela pessoa que está começando a entrar na área de segurança, espero que essa palestra ajude, e para o pessoal de RH, como contratar os melhores profissionais que estão no mercado. Vamos lá, vamos ver se eu consigo dar uma ajuda para vocês. Para começar, vamos falar o que é o hacker. Eu acho que isso é algo que as pessoas às vezes têm dúvidas e não entendem exatamente que é o que é um hacker. Ele é um cara legal? Ele é um cara bom? Me disseram que eu tenho que contratar um hacker para minha empresa. E aí? Como é que é essa história, né? Então, o hacker é, na realidade, uma pessoa mal entendida, vou dizer. É uma expressão mal entendida, né? Porque quando a gente fala hacker, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é um criminoso, ele roubou dados da empresa ou algo assim, né? Mas, na realidade, o hacker não é bem isso. O hacker é uma pessoa que é muito boa em programação de computador, ele compreende exatamente como o computador funciona e ele descobre técnicas novas para conseguir superar os desafios, os problemas que eles têm. O problema é que, para tudo, como tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim, né? A gente tem o white hat e o black hat. E esses daí, eles são. O white hat seria o cara que você contrata para sua empresa para te ajudar. E o black hat é aquele que vai tentar atacar a sua empresa, infelizmente. Esse é o cybercriminoso que a gente pensa aí, né? Existe também aí um outro hat aí no meio do caminho, que seria o grey hat, mas são muitos 50 tons de cinza para a gente comentar agora, então vamos ficar só nesses white hat, black hat mesmo. Dentro do espectro white hat, ou seja, dos
bons profissionais de segurança, a gente tem também outras cores que a gente costuma usar, que são os red teams, os blue teams e os purple teams. Então, o time vermelho geralmente é aquele que vai tentar simular como um atacante age. Ele vai simular como o Black Hat age, como é que o que ele vai fazer é tentar penetrar a empresa, ele vai tentar explorar as vulnerabilidades da sua empresa e dessa forma descobrir quais são as vulnerabilidades para poder resolver elas, para poder solve the problems, resolver os problemas. O Blue Team, que no caso é o time azul, é o time da defesa. Eles são os caras que provavelmente são os caras que mais trabalham na empresa, porque eles ficam constantemente tentando arrumando as vulnerabilidades que aparecem, patching, né? Patch Day é o dia preferido do povo de Blue Team também. Então, o objetivo deles é proteger a empresa e proteger as pessoas e proteger os dados. O Purple Team seria aquele time que como pode-se dizer, não seria um mix entre os dois, é mais uma ponte entre esses dois times. É uma forma de fazer com que o time vermelho e o time azul trabalhem melhor entre si, né? Então, esses são alguns termos que são usados dentro de cybersecurity e que talvez você tenha ouvido, ou às vezes alguém, o seu diretor ou alguma coisa assim, pediu, precisamos contratar um Red Team. O que é isso, né? Então, Red Team é isso aí. Mas o fato é que segurança realmente é uma tremenda de uma sopa de letrinhas, né? A gente tem sopa de letrinhas que, se você pensar, por exemplo, na própria lei brasileira, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, a gente tem COBIT, a gente tem NIST, e aí você também tem, além dos frameworks, né, você tem as certificações qual a certificação que o profissional de segurança precisa ter? Ele tem que ter CISP, ele tem que ter Security Plus, ele tem que ter CCNA, todos esses letrinhas, e a gente fica pensando o que são todas essas letrinhas e como eu defino qual é o profissional que eu preciso, qual é o profissional que eu quero. São milhares. O pessoal de segurança realmente adora regras, adora letrinhas, mas para facilitar a nossa vida, eu vou focar um pouco aqui em um único framework, que seria o NIST. É nele que a gente vai focar e é nele que eu me baseei para ajudar o pessoal de RH de dentro da minha empresa, tá? Então, baseado nele, é o que eu vou tentar ajudar vocês a entender quais são as características de cada profissional e quais são as diferentes áreas dentro daqueles Red Teams, Blue Teams e Purple Teams, ok? Então, para falar um pouco do NIST, o NIST é um framework que foi desenvolvido por o Instituto Nacional Americano de Padrões e Tecnologia, que seria similar ao ABNT, né, do Brasil. É algo que fornece uma estrutura, fornece padrão, e isso é muito usado no setor privado nos Estados Unidos e em muitas outras partes do mundo também. E isso é usado para tentar compreender melhor a segurança e como que a gente pode gerenciar. E o framework, ele tem 5 lados muito importantes, que é o identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. Então, guarda bem esses 5 na sua cabeça aí, porque eles são os pontos-chave para a nossa identificação dos profissionais corretos de segurança. Então, por exemplo, vamos começar com o identificar. Quando você precisa contratar alguém dessa área, quais são os domínios que ela precisa conhecer? Ela geralmente é uma pessoa de governança, de política, às vezes até mesmo da área de jurídico, auditoria, privacidade. E esses daí vão ser provavelmente o seu CISO, o seu vice-presidente de segurança da informação, o gerente de segurança, o analista de governança, risco e compliance. E as características dessa pessoa que você está buscando, geralmente ela tem um conhecimento básico de todo o domínio de segurança. Ela conhece tudo, não profundamente, mas ela tem um bom conhecimento geral. E ela é muito boa em articular
os conceitos complexos de segurança com a liderança, ela conversa com a liderança, conversa com todos os seus C-levels, CIO, CSO, etc. Muito bom em escrita, obviamente. E as certificações que geralmente essas pessoas têm é o famoso CISP, né, que todo mundo fala, ou pode ser CISA também. O CISA seria o Information Systems Auditor, é o auditor. O SISM seria o Information Security Manager, que seria a parte de gerência. O PMP também é muito útil, a parte de projetos, de gerenciamento de projetos também é muito útil para essa função, para esse identificar. E temos os outros aí que começam com a letra G, que são geralmente as certificações da SANS GIAC. São geralmente as certificações como, por exemplo, auditor de rede, planejamento estratégico e leadership. Então, todos esses daí são, eu diria que são certificações mais para o gerente, né, para a pessoa que está liderando. A próxima área do NIST, que é o proteger, né, como seriam os profissionais que a gente poderia buscar que atenderiam esse perfil? Então, esses daí são mais o arquiteto de segurança, ou o engenheiro, o cara que faz o gerenciamento da rede, ele faz a implementação e a manutenção dos sistemas. Ele geralmente é um Blue Team, nesse caso aí, a maior parte deles são Blue Team, porque a gente viu lá no comecinho que Blue Team, o time azul, é o time que protege, né? Então tá aí, proteger. E as características dessas pessoas, elas são extremamente focadas em continuar sempre aprendendo. Elas são bem sistemáticas, elas trabalham em longo prazo, elas têm ótimas capacidades para análise, para diagnóstico, são realmente os bem curiosos e que gostam de entender como as coisas funcionam também, né? E aí as certificações desses daí, obviamente, o CISP está aí no meio de novo. E você tem as certificações do SANS, que são todas que começam com a letra G, como eu falei. São os security, são os experts de segurança, são os analistas, são os experts de vulnerabilidade, são também, por exemplo, GCED, que é o GIAC Defender, ele é o cara que defende, a certificação dele é exatamente essa, de defesa. Então, e também tem outras certificações, como por exemplo, você pode ver aí o .NET. Você tem outras certificações que são mais específicas por produtos e são porque esses profissionais eles não têm mais, não é como o anterior, o identificar, ele é mais focado. Então muitas vezes você vai ter uma certificação por produto também, né? E que é bem útil aí nesse caso. Agora a próxima seria o detectar, né? Então vamos lá. Quais são as áreas de domínio? Essa é a pessoa que trabalha no SOC, provavelmente, né? A maioria dos casos é o Centro de Operações de Segurança. Então, você tem aí o analista de ameaças cibernéticas, o seu caçador de ameaças, que a gente falou lá no começo, né? O Threat Hunter. Tem o Penetration Tester. Geralmente são parte do time vermelho, todos esses daí. Eles vão analisar malwares, toda essa parte. E eles estão sempre curiosos, são extremamente curiosos, querem sempre saber o que está acontecendo, quais são as últimas tecnologias, sempre pensando out of box, porque eles vão tentar encontrar uma outra forma de, muitas vezes, resolver aquele mesmo problema que todo mundo resolve, ou um problema que você tem na sua operação, e ele vai pensar de uma forma totalmente diferente. Geralmente ele tem um domínio muito domínio generalizado de segurança, mas ao mesmo tempo profundo. Ele é um cara que sabe muito mesmo. Talvez esse seria a própria definição do hacker mesmo. Isso é mais como a gente pensaria no hacker mesmo. É esse profissional que está aí detectando, né? E as certificações dele são, de novo, todos esses Gs da SANS GIAC, são pentesters, tem o CEH, que seria o Ethical Hacker, que é bem muito usado ultimamente também. Tem o SSCP, que seria o irmão do CISP. O CISP ele é muito voltado para
liderança para gerenciamento, é o cara que tem conhecimento amplo. O SSEP seria mais um cara, como vamos dizer, mais hands-on, ele está ali mais com a mão na massa, né? E o CISA Plus, que seria o Security Analyst da CompTIA, e muitas outras certificações também, né? Agora, o próximo, na realidade eu coloquei esses dois juntos porque eu acho que eles vão de mão dadas, que é o responder e recuperar, ok? Então, nessa área aí a gente ainda tem operações de segurança, mas aí você já tem a parte de detecção de vulnerabilidade, você tem o pessoal de forense, né? Ainda tem o pessoal que faz ainda faz o teste de penetração e tudo, mas eles já estão mais na parte de que o que aconteceu que teve essa falha ou esse breach aqui na nossa empresa. Então, eles vão lá tentar entender o incidente, tentar responder corretamente ao incidente, eles vão analisar o malware, vão fazer engenharia reversa da ferramenta que foi usada, né, muitas vezes. E aí você tem o tipo de característica que ele precisa, é uma pessoa que precisa ser muito detalhista, precisa ser pensador, ele precisa pegar detalhe por detalhe. Se você assistia aqueles programas, ou assiste ainda, como é o CSI, etc., eles trabalham com forense, eles vão detalhe por detalhe, pegando pedacinhos por pedacinhos do quebra-cabeça até colocar tudo montar aquilo para ter a visão geral. Então, esse profissional ele tem que ter esse tipo de personalidade, seguir essa metodologia, ter um conhecimento muito profundo do assunto, como a gente chama de SME, né? Do Subject Matter Expert. E ser extremamente íntegro também, né? Isso é muito importante também. E as certificações que geralmente essas pessoas têm vão ser mesmo as das certificações da GIAC para Pentester, que é a GPEN, ou LPT, que é o Licensed Pentester, ou pode ser também o da eCounsel, que seria o Reverse Engineer, que é essa eCRE. E, claro, o CISP também está ali, porque CISP, de uma forma ou de outra, acaba cobrindo tudo, né? Se você ainda achou tudo isso muito confuso, eu tenho aqui uma outra ajuda para você, que, de repente, eu vou colocar, inclusive, no final da apresentação, você pode ir até lá na página e olhar, que seria é uma página do Reddit, actually, e tem esse chart, esse gráfico, com todas as certificações que são as mais relevantes, eu diria, né? E como elas se encaixam em cada área, né? Então, é legal aí você olhar que você tem a parte de gerência, a parte de arquitetura, a análise, os ofensivos, os defensivos, e como cada uma das certificações se encaixam, né? E agora, por último, o que eu gostaria de comentar com vocês é ainda uma outra ferramenta que o NIST tem, porque eles realmente querem, sabe, botar tudo para conseguir uma boa força de trabalho de segurança, e eles estão trabalhando duro nisso. Então, eles formaram um outro framework também que se chama NICE. É o NICE Framework. E esse NICE Framework é um framework voltado para a educação e para determinar quais são as áreas de especialização dentro do currículo de segurança. E é muito legal esse framework, porque ele está dividido em são 7 categorias na realidade, e cada uma das categorias tem as áreas de especialização, e são 33 áreas de especialização, e além disso estão agrupadas em funções de trabalho, 52 funções de trabalho. Então, se você vai nesse documento, pode ser tanto no documento como na página em si, é uma página interativa, inclusive, eu vou deixar o link depois no fim da apresentação, você consegue procurar, eu quero um gerente de segurança, e aí quando você coloca lá, ele vai te mostrar quais são as áreas de especialização dessa pessoa, que tipo de conhecimentos ela deve ter, e você consegue montar o perfil desse seu candidato que você está procurando. Ou, como eu disse, se você está começando na área de segurança ou está querendo entrar na área de segurança, você pode procurar o que você quer fazer. De repente, seguir qual é o caminho que você quer seguir dentro da área de segurança. Como a gente viu, é imenso.
tem de tudo, tem para todos os gostos. E é legal que o NICE Framework é uma coisa, algo que é importante comentar também, ele está traduzido para o português. Então, se você tem dificuldade com inglês e não prefere algo em português, você tem o framework para fazer o download, que está aqui nesse link também. E aí você tem todas a lista de habilidades, cada função e competência de trabalho que você vai precisar para criar a sua área de cybersecurity. Então, basicamente é isso o que eu estava querendo dizer para vocês. Eu espero que ajude. Como eu disse, os recursos, esses são os links aqui, os links para o NICE Framework, o link interativo e também para o link que você pode fazer o download do PDF. E você tem aqui também o gráfico das certificações de segurança. E aí você pode entender melhor como funciona cada uma daquelas 5 áreas dentro do NIST, do framework do NIST, e como ele se aplica em cada uma das áreas da segurança. E é isso. Muito obrigada a todos. E vocês quiserem me contactar, tá aqui os meus detalhes. E vamos para as perguntas agora.